IDH. IDH, pessoal, ele é muito importante para a gente entender o conceito de Índice de Desenvolvimento Humano. Pessoal, isso é um cálculo que é feito pelo PNUD, que é um órgão que está dentro da Organização das Nações Unidas, ou seja, da ONU, e ele vai analisar todos os anos, ou a cada 2 anos, não importa qual que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, ele vai ver país por país quais são estes dados. Quais são os critérios? Heitor, e eles olham para o país e analisam o quê? É sempre 3 pontos, tá? É sempre 3 pontos. Renda, ou seja, quanto que cada um está ganhando, né, dentro daquela população que está dentro daquele país, como é óbvio. Quais que são aqueles que têm acesso à educação, como ela está sendo desenvolvida, e quais daquelas pessoas que têm acesso a uma saúde de qualidade, tá? Esse é o IDH. E eles fazem uma média da população e depois tem um ranking por país. Simples assim. Só que eu quero que você se atente a 2 coisas. O IDH, ele não considera 2 coisas. A distribuição de renda ou a sustentabilidade. Olha para mim agora. Heitor, distribuição de renda, o que que é? Veja, se uma pessoa ela ganha R$1.000 por mês e a outra pessoa ganha 0, qual que é a média ali da renda daquelas 2 pessoas? R$500, porque uma ganha 1.000, a outra ganha 0. Somos 2, dividir por 2, tá bom? Então é o seguinte, por mais que de repente a gente veja quanto que as pessoas estão ganhando, você tem pessoas hoje no Brasil, uma enorme desigualdade social. Ou seja, você tem pessoas que ganham muito, mas muito mesmo. A gente está falando na casa de milhões, bilhões. Enquanto você tem outras pessoas que não ganham nada. E são muitas pessoas. Então você tem que equacionar isso. Por mais que o IDH ele vai ali dar um número e de repente esse número ele salta, vai ali para cima, você tem que entender que no Brasil há uma outra realidade também. Que tem pessoas que ganham muito e tem pessoas que não ganham nada. Então a má distribuição de renda é isso, tá? É quando eu tenho rendas muito afastadas entre os topos, entre o máximo e o mínimo disso, tá? E o IDH não avalia isso, ele só vê a média geral. Então é um probleminha, tá? O segundo problema do Índice de Desenvolvimento Humano é que ele não leva em conta a sustentabilidade. Ou seja, vai ver a renda, quanto que as pessoas estão produzindo. Só que é o seguinte, a gente tem que pensar por um outro aspecto. Nem sempre eu ter uma boa renda, eu estar produzindo alguma coisa, quer dizer que o meu país está em avanço. Por quê? Eu posso, de repente, maximizar tanto os meus ganhos que eu vou eliminar os recursos de matéria-prima do meu país. E aí, daqui a 10 anos, de repente, eu posso já nem ter mais matéria-prima, não posso mais ter árvore, não posso mais ter metal. E tem países que estão indo nessa direção. Ou seja, a gente acabar por completo, né? Inclusive nós, né, com relação ao próprio desmatamento da floresta, mas daqui a pouco eu vou chegar nesse aspecto lá para frente, numa aula mais avançada, a gente vai ver isso. Então você tem que ver que realmente o nível da sustentabilidade, ou seja, de utilizar os meus recursos, mas preservar também, né, de alguma forma, para gerações que estão vindo aí a seguir, ela também é importante. Mas o IDH não avalia isso. Apenas os 3 que eu falei: renda, saúde e educação. Brasil. O Brasil hoje ele está na posição número 79 do ranking do IDH, tá? Em uma média de 180 países que eles avaliam. Né? A gente tem mais ou menos uns 200, e esse mais ou menos porque tem lugar que não considera o outro como país, aí tem briga política, a gente não vai entrar nesse problema aí não. Mas ó, não decora os 79, porque não vale muito a pena, tá? Por quê? Porque cada ano muda, aí no ano seguinte está no 82, no outro está no 77, e assim vai por diante. Mas o que você tem que entender? Que o Brasil está ali no meio, tá? Não é o pior país do mundo, não, mas está muito longe de ser o melhor. E aí eles fazem, por que eles fazem isso? Eles fazem uma escala que vai de 0 a 1, que vai do IDH baixo e até IDH muito alto. E o Brasil está ali na metade, mais ou menos, com o número 0,759. Ou seja, né, tem países ali que estão muito para cima e muito para baixo. O que significa? Que o Brasil ainda tem muito para evoluir, tá? Muito. Ou seja, as pessoas hoje no Brasil, com relação à renda das pessoas, vamos interpretar o IDH, né? Agora brasileiro.
comparado à maioria do resto do mundo, o Brasil hoje, as pessoas são as pessoas que menos ganham, tá, com aquilo que ela produz. Em muitos outros países, as pessoas precisam produzir muito menos no seu dia a dia para ganhar muito mais. Ou que muitas pessoas aí no mundo têm acesso a uma educação de qualidade. Hoje, o Brasil não oferece uma educação de qualidade. Ponto final. Está comprovado pelo IDH. Além disso, as pessoas têm muita dificuldade em ter uma saúde de qualidade. O Brasil não oferece boas condições de saúde à sua população. Isso é um fato, tá? Comprovado pelo índice do PNUD ali da ONU. Portanto, se alguém quiser te vender essa história ao contrário, né, algum político, alguém na sua cidade, no seu estado, no seu país, enfim, onde você estiver falando o contrário, não se deixe comprovar. Inclusive, você pode confrontá-lo com isso. Falar, não, aprendi no Conquista Seus Sonhos que o PNUD disse o contrário com relação ao IDH humano. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí você pode mostrar isso.